Fala galerinha, voltando então aqui para o princípio multiplicativo de contagem. Agora aqui eu vou estar falando para vocês da parte 2. A parte 2 é porque entra algumas restrições que nós precisamos ficar atento. Não foge muito do princípio multiplicativo. Toda vez que ele fala assim, quantas maneiras diferentes, quantos números poderão ser formados, de quais os modos que a gente pode fazer, é tudo princípio multiplicativo, tá? É assim que a gente identifica. É só multiplicar. A única coisa que nessa parte 2 eu separei porque há algumas restrições que nós precisamos usar a lógica. Então eu vou pedir para que vocês nessa parte 2, se possível, assista mais de uma vez esse vídeo para vocês pegarem essa lógica, ok? Bom, primeiro, antes de nós iniciarmos, eu queria passar para vocês a diferença, para quem não sabe, de número e algarismo, certo? O número ele é formado por algarismos, entendeu? Então, quando eu falo assim, ó, eu quero saber quantos números eu consigo formar com 4 algarismos. Ó, quando eu pego esses 4 algarismos, eu formo um número, tá? Então, o número ele é formado por algarismos. Essa é a diferença de número e de algarismo. Beleza, sabendo disso, nessa primeira situação não tem regrinha nenhuma, não tem restrição nenhuma e vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Diz assim, ó. Um professor apresentou o seguinte problema a seus alunos. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados dispondo de 1, 4, 5, 6, 7 e 9? Eu tenho esses algarismos aqui e eu quero saber quantos números eu posso formar. Por exemplo, eu posso formar com 3 algarismos 145, 145. Eu posso formar 456, ou 914, ou 444. Ó, veja que eu repeti. Por quê? Porque o meu exercício não está falando que tem que ser algarismos diferentes, algarismos distintos. Se ele não falou isso, eu posso repetir. Então, vamos lá. Esse número ele tem que compor quantos algarismos? 3. Se eu quero saber quais as possibilidades, de quantas maneiras, quantos modos diferentes eu posso ter, princípio multiplicativo. Nesse primeiro aqui, eu posso pôr qualquer um deles. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser qualquer um dos 6 números dispostos ali. Tá? No segundo, eu também tenho 6. Por quê? Porque ele pode se repetir. Aqui nesse problema, não está falando em nenhum momento que eles têm que ser diferentes. Tá? E no terceiro também. Então, vamos ver quantos números a gente consegue formar. 6 vezes 6 vai dar quanto? 36, não é? E se eu fizer vezes 6 de novo? 216. Então, eu tenho 216 possíveis números, ou 216 números que eu consigo formar com 3 algarismos, dispondo desses números aqui. Tá? Lembrando que quando ele fala dispondo dos algarismos tal, 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 eu tenho que ver a quantidade de números que eu tenho aqui. Tá? Se fosse de 0 a 9. Se fosse de 0 a 9, gente, se eu colocar o 0 aqui, ele não vai contar. Tá? Por quê? Se são 3 algarismos, ele tem que ser 100 e alguma coisa. Beleza? Bom, vamos para o exercício 2. A não ser que, por exemplo, ele fala, ó, outra regrinha aqui para vocês. A não ser que ele fala, por exemplo, cartela de bingo, né? Por exemplo, se ele fala cartela de bingo, a cartela pode ser 001, tá? Mas isso é um detalhe que a gente vai ver lá em análise combinatória. Mas vamos lá, próximo exercício. Situação 2. Um professor, ó, eu vou utilizar o mesmo exercício, só que agora eu vou colocar uma regrinha para vocês ficarem atentos. Um professor apresentou o seguinte problema a seus alunos. Vamos ver o que ele apresentou. Quantos números de 3 algarismos distintos, o que é distintos? São diferentes, tá? O que eu coloquei em um, eu não posso colocar no outro. Podem ser formados dispondo do algarismo 1, 4, 5, 6, 7 e 9. Eu tenho 6 algarismos de novo, né? E eu vou formar número com 3, ó. 1, 2,
3. Beleza? Se eu vou formar 3 algarismos, eles têm que ser distintos. No primeiro número, eu posso colocar qualquer um dos 6. Só que no segundo número, por eles serem distintos, eu só tenho 5 possibilidades disso acontecer. Porque dos 6 eu já usei um aqui. Tá? Agora, se sobraram 5, no próximo vai sobrar apenas 4. Por quê? Porque eu já usei um aqui e já usei um aqui desses. E eles têm que ser distintos. Só multiplicar agora. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4. 120 números a gente consegue formar. Beleza? Facinho? Vocês viram então que tem que ficar atento no enunciado, tá? Ó, o outro ele tem mais de uma regra. E agora a gente tem que ver o que vai acontecer aqui. Ou é uma regra só? Vamos ver. Ó, na situação 3, usei o mesmo problema, só que eu acrescentei uma restrição. Vamos lá. Quantos números pares de 3 algarismos podem ser formados dispondo desses números aqui? Presta atenção, gente. Ele não está falando que é distintos, não. Ó. É só uma regrinha. A única coisa que ele precisa ser é ser par. Tá? Então, vamos colocar 3 algarismos distintos. Ok. Quando a gente fala em número par, o número ele precisa terminar em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. Tá? Ele precisa terminar. Então, quando ele dá essa restrição de números pares, de números ímpares, a gente nunca vai começar por aqui, tá? Pelo primeiro. A gente começa pelo último. Por quê? Porque para ser par, ele precisa terminar em um desses números aqui. Só que então eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5? Não. 1, 2, 3, 4, 5 não. Eu tenho que olhar os números que eu tenho disponíveis. Ó. Então, nesses números que eles nos apresentaram aqui, eu posso terminar em 4 ou ele pode terminar em 6. Beleza. Então, eu tenho duas possibilidades disso acontecer. Certo? Duas possibilidades. Vamos ler o exercício de novo? Ó. Quantos números pares de 3 algarismos podem ser formados dispondo deles? Muito bem, professor, eu usei 2 lá, porque para ser par, ou ele vai terminar em 4 ou ele vai terminar em 6, seguindo esses algarismos. Certo, muito bem. Só que veja, ele está falando números distintos? Não. Então significa que se eu usei o 4 lá no final, eu posso usar o 4 no começo também? Posso. E se eu usei o 6 lá no final, eu posso usar o 6 aqui no meio também? Posso, porque ele não está falando que tem que ser distintos, tá? Logo, eu usei um número aqui, mas aqui eu posso usar qualquer um deles, ou seja, eu posso usar os 6 números. E depois, os 6 números. Se você falar assim, professor, e se fosse além de par distintos? Aí aqui seria 2, tá? Só que eu já usei 1. Aí depois, aqui seria 5 e depois aqui seria 4. Tudo bem? Tem que prestar atenção nisso. Como ele não falou distinto, gente, então ele pode se repetir. Agora é só multiplicar. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 2, 72 números pares. Ok? Facinho? Pessoal, se vocês ficarem... Nossa, esse saiu bonito, hein? Se vocês ficarem com dúvida, tá? Assista mais de uma vez que vocês vão acabar entendendo aí o exercício. Esse daqui é mais complicadinho porque ele tem restrições. Vamos lá para a situação 4. Ó. Em uma competição de atletismo, 8 atletas disputam de uma corrida de 100 metros rasos. Quantas são as possibilidades para que os 3 primeiros colocados dessa prova, supondo que não haja empate?
Se não haja empate, significa que tem que ser distintos, né? Diferentes os resultados. Gente, o pódio é composto aqui por 3 lugares, até porque ele quer saber os 3 primeiros colocados. Princípio multiplicativo, porque ele quer saber quantas possibilidades. Quantos atletas nós temos? 8. Em primeiro lugar, qualquer um dos 8 pode ganhar. Tudo bem? No segundo lugar, nós temos aqui quantas possibilidades? 7. Por quê? Porque não pode ter empate, tá? Então, dos 8, aqui pode ser qualquer um dos 8, só que aqui, 7, beleza? Se eu usei dos 8, um aqui e um aqui, significa que sobraram 6. E agora a gente vai fazer a continha. 8 vezes 7, 56, ou 7 vezes 8, 56, vezes 6, 336. 336 são as possibilidades de nós termos aí o pódio de 3 lugares. Tudo bem? Vamos descer então para a situação 5, que essa aqui é um pouquinho mais elaborada. Deixa eu diminuir aqui, ó, para vocês identificarem certinho de como que vai ficar. O certo era aumentar, né? Se eu aumentar, ele vai cortar? Vamos ver. Acho que não. Perfeito. Vamos ver. Situação 5. Olha que bacana esse exercício, tá? Esse exercício a gente tem que ter uma interpretação muito boa aí, hein? Vamos lá? Ele diz o seguinte, ó. Na representação abaixo, 3 estradas ligam a cidade A e B. Tá vendo aqui, ó? O A é ligado por 3 estradas. E 5 estradas ligam B e C. Então, do B até C, eu tenho 5 estradas. De quantas, ó, o princípio multiplicativo, de quantas maneiras diferentes é possível ir de A até C, passando por B, e retornar de C para A, também passando por B, sem utilizar a mesma estrada 2 vezes. Tá? Aqui que está o X da questão. Ó. Eu não quero, eu posso ir por um caminho, só que eu não posso voltar pela mesma estrada. Então, veja, nós vamos fazer aqui o caminho. Ó. De A para B, eu tenho 3 caminhos possíveis. Gente, ó, multiplicativo porque a gente sabe que é de quantas maneiras diferentes, beleza? Depois, passei por B, de B até C, eu tenho 5 possibilidades. Ó, vou multiplicar, tá? Só que na hora de voltar, gente, eu não posso repetir o caminho, certo? Então, desses 5, eu não tenho mais 5. Eu tenho 4. Por quê? Porque eu não posso passar outra pelo mesmo caminho, ó, aqui, ó, sem utilizar a mesma estrada 2 vezes. Então, se eu usei qualquer uma das 5, para voltar, eu só posso usar qualquer uma das 4, porque eu não posso passar 2 vezes na mesma estrada. E do B para o A, ao invés de 3, eu tenho 2. Pessoal, simples, agora é só sair multiplicando, tá? Então, vamos lá. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. 60 vezes 2, 120. Alternativa A. Beleza? É um exercício complicadinho. Vocês vão voltar ao vídeo se ficou com dúvida. Releia o exercício, tá? Tentem ver aí o passo a passo e as dicas que eu passei para vocês. Essa situação 6 é a mesma coisa. Nós precisamos ficar atento na interpretação. Então, ele diz o seguinte, ó. Uma bandeira, ela é formada por 4 listras, como mostra a figura. Então, nós temos aqui a bandeira, tem 4 listras. Beleza. Dispondo das cores verde, amarelo, azul e vermelho, qual é o número de maneiras, ó, o princípio multiplicativo. Qual é o número de maneiras de colorir a bandeira, considerando que 2 listras vizinhas não podem ter a mesma cor? Observe o exemplo.
Aqui eu posso pintar de vermelho, verde, amarelo e azul. Posso pintar de azul, amarelo, azul e verde. Veja, ele não está falando que as cores têm que ser distintas. A única regra é que as listras vizinhas, elas não podem ser iguais. Mas eu posso, por exemplo, colocar azul aqui e azul aqui. Posso colocar amarelo aqui, amarelo aqui. Posso colocar o vermelho aqui e o vermelho aqui. A única regra é que ele não pode ser distinta. Tá? Então vamos usar essa bandeirinha que nós temos aqui em cima, ó, que está em branco, beleza? Nessa primeira cor, eu posso pintar de verde, de amarelo, de azul ou de vermelho. Então eu tenho 4 cores para pintar. Tudo bem? Na segunda, dependendo da cor que eu usei na primeira, eu já não posso usar na segunda. Então eu tenho 3 possibilidades. Certo? E agora que vem o X da questão. Na terceira cor, eu vou ter 3 de novo. Uai, professor, mas por que 3 de novo? Porque a que eu usei aqui é diferente dessa. Mas eu posso colocar aqui uma igual a essa. Entendeu? Então, veja. Na primeira eu tinha 4 opções. Na segunda, eu não posso repetir a que está aqui. E na terceira, eu só não posso repetir a que está aqui. Então, das 4 cores, eu tenho 3 ainda. E depois, nessa última aqui, eu só não posso repetir a que está aqui. As outras eu posso. Então, eu tenho 3 de novo. É só multiplicar. Tá? Vamos fazer, então, a multiplicação. Então, nós vamos fazer 4 vezes 3, que dá 12, vezes 3, que dá 36, vezes 3, que dá 108. Alternativa C. Tudo bem? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguns exercícios aí para corrigir, mas eu acho que o vídeo vai ficar longo. Deixa eu ver quantos tem. Qualquer coisa a gente já faz. Ó, são 2. Bom, eu acho que dá para fazer 17 minutos. Vamos fazer, porque quanto mais questões a gente resolver aqui, melhor, tá? Então vamos para a questão 7, ó. De novo, o princípio multiplicativo. De quantas maneiras distintas, ou seja, diferentes, podem ser colocados 5 livros lado a lado em uma prateleira? Beleza. Quero saber de quantas maneiras distintas eu tenho que colocar 5 livros. Princípio multiplicativo, porque eu estou falando de maneiras, tá? No primeiro lugarzinho aqui, eu posso pôr qualquer um dos 5 livros, só que aqui tem que ser 4, tá? Porque ele não pode se repetir, ó, é distinto. Depois 3, depois 2, depois 1. Multiplica. 5 vezes 4, 20 e 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vezes 1, 120 maneiras. Alternativa B de bola. Matou? Vamos para a situação 7, tá? Na situação 7, opa, saiu esse 27 aqui que eu acho que era uma das alternativas. Mas deixa eu riscar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Na situação de número 8. Essa situação de número 8, nós vamos resolver porque já caiu também em processos seletivos e concurso público. Nós não estamos ainda entrando em análise combinatória, estamos apenas no princípio multiplicativo, tá? Análise combinatória é uma outra aula. Ele diz assim, ó, de quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras em filas, tá? Então, imagina que eu tenho ó, uma cadeira aqui, uma cadeira aqui, uma cadeira aqui, uma cadeira aqui e uma cadeira aqui. Tá? E essas 3 pessoas, elas vão sentar em filas. Ok? Se elas vão sentar em filas, eu tenho 3 pessoas, certo? Nessa primeira cadeira, nessa primeira pessoa, né? Ela pode sentar em... Opa, coloquei errado aqui para vocês. Bom, essa primeira pessoa, ela pode sentar em
qualquer uma das 5 cadeiras. Então, eu tenho 5 opções. Na segunda pessoa, né, eu só tenho 4 opções de cadeira. Por quê? Porque a primeira pessoa já ocupou uma. E depois, na outra cadeira, a outra pessoa só tem 3 opções de cadeira para sentar. Princípio multiplicativo, só multiplicar, tá? E aí nós vamos fazer 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, alternativa D, tá? Então veja, ó, de quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras em filas? Eu tenho 5 cadeiras aqui, tá? Essa primeira pessoa pode sentar em qualquer uma das 5, beleza? Só que ela vai escolher uma cadeira. Para a próxima pessoa, sobraram 4 cadeiras. Ela vai sentar ali, então, nas opções das 4 cadeiras. E a terceira pessoa, sobraram apenas quantas cadeiras? 3 cadeiras, já que 2 foram ocupadas. Princípio multiplicativo, porque é de quantos modos, de quantas maneiras, tá? Quais as possibilidades. É por isso que a gente vai fazer o princípio multiplicativo. Pessoal, foram 8 questões trabalhadas aqui, né? Fora as outras mais básicas. Eu espero que vocês tenham gostado, clareado aí, entendido, compreendido principalmente. E espero ter ajudado vocês em alguma coisa, tudo bem? Nas próximas aulas, então, a gente já muda de assunto, ok? Espero que tenham gostado. Deixa o like aí, compartilha o vídeo para ajudar a gente. Até a próxima, gente. Valeu!